Olá, Igreja eleita, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos disponibilizando hoje no canal um documento histórico maravilhoso. O Acordo de Zurique de 1549. Por João Calvino. Contexto. Na controvérsia sacramental a mais violenta e perturbadora da história da Reforma, Calvino ficou no meio do caminho entre Lutero e Zwinglio, e se esforçou para unir os elementos da verdade de ambos os lados, em sua teoria de uma presença e fruição espirituais reais de Cristo pela fé. Isso não satisfez nem os rígidos luteranos nem os rígidos zwinglianos. O primeiro não via diferença material entre Calvino e Zwinglio, pois ambos negavam a interpretação literal de "este é o meu corpo", além de uma presença e orientação corporais. Este último suspeitava que Calvino se inclinava para a consubstanciação luterana e trabalhava nas mãos de Bucer, que se tornará antipático por seus compromissos fáceis e concessões subentendidas à visão luterana na Concórdia de Wittenberg. A ferida foi reaberta pelo ataque feroz de Lutero contra os zwinglianos. 1545, e sua forte resposta. Calvino ficou descontente com as duas partes e aconselhou a moderação. Era necessário harmonizar o ensino das igrejas suíças. Bullinger, que avançou além do campo original de Zwinglio e apreciou a teologia mais profunda de Calvino, enviou-lhe seu livro sobre os sacramentos, em manuscrito. 1546, com o pedido de expressar sua opinião. Calvino fez isso com grande franqueza e um certo grau de censura que, a princípio, irritou Bullinger. Em seguida, seguiu-se uma correspondência e uma conferência pessoal em Zurique, que resultaram em uma união completa das seções calvinista e zwingliana das igrejas suíças sobre esse assunto tão controverso. As negociações refletem grande crédito de ambas as partes e revelam um admirável espírito de franqueza, moderação, paciência e concórdia, que triunfou sobre todas as sensibilidades e conflitos pessoais. O primeiro rascunho do Consensus Tigurinus, de novembro de 1548, consiste em 24 breves proposições elaboradas por Calvino, com anotações de Bullinger, às quais Calvino respondeu em janeiro de 1549. Eles afirmam que os sacramentos não são por si mesmos graça eficaz e comunicadores de dons, mas que Deus, através do Espírito Santo, age através deles como meios, que o efeito interno aparece apenas nos eleitos, que o bem dos sacramentos consiste em nos levar a Cristo e em ser instrumentos da graça de Deus, que é sinceramente oferecida a todos, que no batismo recebemos a remissão de pecados, embora isso proceda principalmente não do batismo, mas do sangue de Cristo, que na ceia do Senhor. Comemos e bebemos o corpo e o sangue de Cristo, não por meio de uma presença carnal, física, da natureza humana de Cristo, que está no céu, mas pelo poder do Espírito Santo e pela elevação devota de nosso espírito para o céu. O consenso foi adotado pelas igrejas de Zurique, Genebra, Gall, Schaffhausen, Grisons, Neuchâtel, depois de alguma hesitação, por Basileia, e foi recebido favoravelmente pelos huguenotes na França, pela Igreja da Inglaterra e partes da Alemanha. Um documento afirmando as concepções mútuas entre os ministros suíços e João Calvino em torno dos sacramentos. Acordo comum em relação aos sacramentos, entre os ministros da Igreja de Zurique e João Calvino, ministro da Igreja de Genebra. Agora publicado por aqueles que o formularam. Artigo 1. Todo o governo espiritual da Igreja nos leva a Cristo. Visto que Cristo é o fim da lei, e o conhecimento dele compreende em si a totalidade do Evangelho, não há dúvida de que o objetivo de todo o governo espiritual da Igreja é nos levar a Cristo, porquanto que somente por ele chegamos a Deus, que é o fim último de uma vida feliz. Quem se desvia disso no menor grau, nunca poderá falar devida ou apropriadamente de quaisquer ordenanças de Deus. Artigo 2. Um verdadeiro conhecimento dos sacramentos a partir do conhecimento de Cristo. Como os sacramentos são suplementos do Evangelho, eles só terão uma linguagem e forma adequadas e úteis caso sua essência, virtude, função e benefícios começarem com Cristo, não comunicando superficialmente ao nome de Cristo, mas se apropriando fielmente à finalidade para a qual ele foi concedido pelo Pai, com as bênçãos que nos outorga. Artigo 3. A natureza do conhecimento de Cristo. Devemos sustentar, portanto, que Cristo, sendo o eterno Filho de Deus, e da mesma essência e glória com o Pai, assumiu nossa carne, para comunicar-nos pelo direito de adoção o que ele possuía por natureza, ou seja, para nos tornar filhos de Deus.
Isso é realizado quando pela fé somos enxertados no corpo de Cristo e pela ação do Espírito Santo somos inicialmente considerados justos pela imputação graciosa de justiça, em seguida, regenerados para uma nova vida, pela qual vamos sendo novamente conformados à imagem de nosso Pai Celestial, renunciando ao velho homem. Artigo 4. Cristo sacerdote e rei. Assim, Cristo, em sua natureza humana, deve ser considerado como nosso sacerdote, que expiou nossos pecados pelo único sacrifício de sua morte. Por sua obediência afastou nossas transgressões, propiciando uma perfeita justiça por nós, e agora intercede por nós, para podermos ter acesso a Deus. Ele deve ser considerado um restaurador, que, pela ação de seu Espírito, reforma tudo quanto seja perverso em nós, para que deixemos de viver para o mundo e a carne, e o próprio Deus possa viver em nós. Ele deve ser considerado como um rei, que nos enriquece com todos os tipos de bênçãos, nos governa e defende por seu poder, nos fornece armas espirituais, nos livra de todo o mal, e nos domina e dirige pelo cetro de sua boca. E ele deve ser contemplado, para que possa nos elevar a si mesmo, o verdadeiro Deus, e ao Pai, até a consumação final de todas as coisas, a saber, que Deus seja tudo em tudo. Artigo 5. Como Cristo se comunica conosco. Além disso, para que Cristo possa revelar-se a nós e produzir estes efeitos, ele deve ser feito um conosco e devemos ser enxertados em seu corpo. Ele não infunde sua vida em nós, a menos que seja a nossa cabeça, e a partir dele todo o corpo seja adequadamente unido através da junção de cada parte, de acordo com sua função, edificando ao corpo na proporção de cada membro. Artigo 6. Comunhão espiritual, instituição dos sacramentos. A comunhão espiritual que temos com o Filho de Deus ocorre quando ele, habitando-nos por seu Espírito, faz com que todos os que têm fé sejam capacitados a vivenciar nele todas as bênçãos. Para testificar disso nos foram confiados e ordenados tanto a pregação do Evangelho quanto o uso dos sacramentos, a saber, os sacramentos do Santo Batismo e da Santa Ceia. Artigo 7. Os propósitos dos sacramentos. Os propósitos dos sacramentos devem ser o sinal e a insígnia da confissão e fraterna comunhão cristã, incitar a gratidão e a prática da fé para uma vida piedosa, em suma, serem convenções que nos vinculam. Mas, dentre os propósitos, o principal é que Deus pode, por meio deles, testificar, simbolizar e selar sua graça por nós. Pois, embora eles não signifiquem nada além do que nos é anunciado pela própria palavra, ainda é um importante tema, primeiro, que é comunicado aos nossos olhos um tipo de imagens vivas, que trazem de maneira diretamente o elemento visível e causam uma impressão mais profunda aos sentidos, enquanto conduzem nossas lembranças à morte de Cristo e todos os seus benefícios, para que a fé seja melhor exercitada. E segundo, tudo o que a boca de Deus havia declarado é, por assim dizer, confirmado e validado por esses selos. Artigo 8. Gratidão. Ora, são por meio destes que o Senhor nos concede testemunhos e selos de sua verdadeira graça, e, sem dúvida, realmente realiza interiormente por seu Espírito aquilo que os sacramentos ilustram aos nossos olhos e sentidos. Em outras palavras, obtemos a posse de Cristo como a fonte de todas as bênçãos, para que possamos nos reconciliar com Deus por meio de sua morte, ser renovados por seu Espírito à santidade de vida, em suma, obtermos justiça e salvação, e também para que possamos agradecer pelas bênçãos que uma vez foram exibidas na cruz e que diariamente recebemos pela fé. Artigo 9. Os sinais e os significados dos elementos não se dissociam, mas são distintos. Portanto, embora diferenciamos, como se deve, entre os sinais e os significados dos elementos, ainda assim não separamos a realidade dos sinais, mas reconhecemos que todos os que com fé abraçam as promessas oferecidas recebem Cristo espiritualmente, com seus dons espirituais. Artigo 10. Principalmente a promessa deve ser observada nos sacramentos. É apropriado olhar não para os sinais em si, mas para a promessa a eles imputada. Portanto, tanto quanto prevalecer nossa fé na promessa ali oferecida, mas nesse momento o dom e a eficácia do que pronunciamos se mostrarão. Assim, a substância da água, pão e vinho, de modo algum oferece Cristo a nós, nem nos torna aptos aos seus dons espirituais. A promessa deve ser considerada com o intuito de levar-nos a Cristo pelo caminho direto da fé, fé esse que nos torna participantes de Cristo. Artigo 11. Não devemos ficar contemplando fixamente os elementos.
Isso refuta o erro daqueles que olham para os elementos e atribuem a eles sua confiança na salvação, observando que os sacramentos separados de Cristo são apenas exposições vazias. Uma voz é claramente ouvida ao longo da declaração, que não devemos ser fiéis a ninguém além de Cristo e buscar a dádiva da salvação em ninguém mais além dele. Artigo 12. Os sacramentos nada realizam por si mesmos. Além disso, se algum bem é conferido a nós pelos sacramentos, não é devido a nenhum dom pertinente a eles, mesmo que nisso se deva incluir a promessa pela qual eles são identificados. Pois, é somente Deus quem age pelo seu Espírito. Quando ele usa a instrumentalidade dos sacramentos, ele não infunde seu próprio dom neles, nem derroga em nenhum aspecto a operação eficaz de seu Espírito, mas, em adaptação à nossa limitação, os usa como auxílio, de tal maneira, contudo, que todo o poder de agir permanece somente com ele. Artigo 13. Deus utiliza o instrumento, mas todo o dom é dele. Portanto, como nos lembra Paulo, nem quem planta nem quem rega é coisa alguma, mas somente Deus que dá o crescimento. Também se deve dizer dos sacramentos que eles não são nada, porque de nada valerão, a menos que Deus em todas as coisas os torne eficazes. Eles são de fato instrumentos pelos quais Deus age eficazmente quando deseja, para que, assim, toda a obra de nossa salvação seja atribuída somente a Ele. Artigo 14. Tudo consumado por Cristo. Concluímos, então, que é somente Cristo quem, na verdade, batiza interiormente, quem na ceia nos faz participantes de si mesmo, que, em suma, cumpre o que os sacramentos ilustram e os utiliza de tal maneira que todo o efeito resida em seu espírito. Artigo 15. Como os sacramentos confirmam. Assim, os sacramentos às vezes são chamados de selos, e afirma-se que nutrem, confirmam e promovem a fé, e, contudo, somente o Espírito é propriamente o selo, e também o iniciante e consumador da fé. De modo que todos esses atributos dos sacramentos se apequenam, para que nem mesmo a menor porção de nossa salvação seja transferida para criaturas ou elementos. Artigo 16. Todos os que participam dos sacramentos não participam de fato. Além disso, ensinamos cuidadosamente que Deus não exerce seu poder indiscriminadamente em todos os que recebem os sacramentos, mas apenas nos eleitos. Pois, que ele ilumina a fé apenas aqueles a quem predestinou para a vida, assim, pela ação misteriosa de seu Espírito, ele faz com que os eleitos recebam o que os sacramentos oferecem. Artigo 17. Os sacramentos não conferem graça. Por essa doutrina é deposta a ficção dos sofistas, que ensinam que os sacramentos conferem graça a todos que não interpõem o obstáculo do pecado mortal. Pois, além disso, nos sacramentos nada é recebido, exceto pela fé. Devemos também sustentar que a graça de Deus não está de modo algum atrelada a eles, que quem recebe o sinal também se apodera do elemento. Pois, os sinais são administrados da mesma forma para réprobos e eleitos, mas são eficazes somente aos últimos. Artigo 18. Os dons são oferecidos a todos, mas recebidos apenas pelos fiéis. É verdade que Cristo com seus dons é oferecido a todos em comum e que a incredulidade do homem não derruba a verdade de Deus. Os sacramentos sempre mantêm sua eficácia, mas nem todos são capazes de receber a Cristo e seus dons. Portanto, nada é alterado da parte de Deus, mas, quanto ao homem, cada um recebe de acordo com a medida de sua fé. Artigo 19. Os que creram de antemão e sem o uso dos sacramentos comunicam-se com Cristo. Como o uso dos sacramentos não conferem aos incrédulos nada além daquilo que receberiam ao absterem-se deles, antes são apenas nocivos a eles, assim, sem a utilização, crentes valorosos recebem de fato seus benefícios. Assim, os pecados de Paulo foram lavados pelo batismo, embora tivessem sido previamente lavados. Da mesma forma, o batismo era a pia da regeneração de Cornélio, embora ele já tivesse recebido o Espírito Santo. Assim, na ceia, Cristo se comunica conosco, embora já tivesse se comunicado anteriormente, e permanece perpetuamente em nós. Visto que a cada um é obrigatório examinar-se a si mesmo, segue-se a isso que a fé é requerida de cada um antes de chegar-se ao sacramento. Não a fé sem Cristo, mas na medida em que a fé é confirmada e aumentada pelos sacramentos, os dons de Deus são confirmados em nós e, então, Cristo cresce de certo modo em nós e nós nele. Artigo 20. O benefício nem sempre é recebido no ato da comunicação. O benefício que recebemos dos sacramentos não deve, de maneira alguma,
restringir-se ao momento em que são administrados, como se o sinal visível, no momento em que fosse ministrado, trouxesse juntamente com ele a graça de Deus. Para aqueles que foram batizados ainda quando bebês, Deus os regenera na infância ou na adolescência, ocasionalmente até na velhice. Assim, a utilidade do batismo está aberta por todo o período da vida, porque a promessa nele contida está perpetuamente em vigor. E, às vezes, pode suceder que no uso da Santa Ceia, que, por negligência ou morosidade de coração, faça pouco bem no momento, mas depois dê frutos. Artigo 21. Nenhuma presença local deve ser imaginada. Devemos particularmente nos proteger contra qualquer concepção de uma presença local. Pois, enquanto os sinais estão presentes neste mundo, são vistos pelos olhos e manipulados pelas mãos, e Cristo, considerado na qualidade de homem, em nenhum outro lugar deve ser buscado além do céu, e não de outro modo que pela mente e olhos da fé. Portanto, é uma superstição perversa e ímpia incluí-lo sob os elementos deste mundo. Artigo 22. Explicação das palavras: este é o meu corpo. Aqueles que insistem que as palavras formais da ceia, este é o meu corpo, este é o meu sangue, devem ser consideradas no que se chama de sentido precisamente literal, repudiamos como intérpretes inaceitáveis. Visto que nos mantemos fora da controvérsia que eles devem ser considerados metaforicamente, o pão e o vinho recebem o nome daquilo que comunicam. Também não deve ser considerado algo novo ou não comum transferir o nome do objeto figurativo pela metonímia para o signo, à medida que modos de expressão semelhantes ocorrem ao longo das Escrituras. Ao dizer isso, afirmamos nada além do que é encontrado nos escritores mais antigos e aprovados da Igreja. Artigo 23. Do comer do corpo. Quando se menciona que de Cristo comemos sua carne e bebemos de seu sangue, se da forma figurada, alimentamos nossas almas através da fé pela ação do Espírito Santo, não devemos entendê-lo como se houvesse uma mistura ou transfusão de substância ocorrendo, mas que tiramos a vida da carne uma vez por todas oferecida em sacrifício e o sangue derramado em expiação. Artigo 24. Transubstanciação e outras loucuras. Desta forma, são refutadas não só a ficção dos papistas sobre a transubstanciação, mas todas as invenções grosseiras e as falsificações inúteis que derrogam sua glória celestial ou são, em certo nível, inaceitáveis à realidade de sua natureza humana. Pois, consideramos que não é menos insensato posicionar Cristo abaixo do pão ou uni-lo com o pão, do que transubstanciar o pão em seu corpo. Artigo 25. O corpo de Cristo localmente no céu. E que nenhuma ambiguidade pode prevalecer quando consideramos que Cristo deve ser buscado no céu, a expressão implica e é entendida por nós como uma profunda distância de lugar. Pois, embora filosoficamente falando não exista lugar acima dos céus, ainda assim, como o corpo de Cristo, portador da natureza e da forma de um corpo humano, é finito e está contido no céu como seu lugar, é necessariamente tão distante de nós no ponto do espaço quanto o céu é da terra. Artigo 26. Cristo não deve ser adorado no pão. Se não é lícito por nossa fantasia inserir a Cristo no pão e no vinho, muito menos é lícito adorá-lo no pão. Pois, embora o pão nos seja apresentado como um sinal e promessa da comunhão que temos com Cristo, ainda é um sinal e não a coisa em si, e não tem coisa alguma incorporada nem atada a ela. Esses que se voltam para isso, com o objetivo de adorar a Cristo, fazem dele um ídolo. Amém. Em breve estaremos disponibilizando mais conteúdos semelhantemente a esse. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua igreja.